Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje data histórica, 25/4/2025, o dia em que o Brasil amanhece melhor na questão da justiça, porque finalmente um corrupto político, cujo há 30 anos atrás, pouco mais de 30 anos atrás, ninguém acreditaria se nós contássemos que aquele paladino, né, o caçador de Marajá, o, o príncipe, né, presidente da República, aquele que foi eleito por ser bonito, né, por ostentar jovialidade, riqueza, né? Força e poder, que aquela figura dita como caçador de marajás, entre aspas, incorruptível, né? Fosse ter um final político tão patético, né? Aquele que se arriscasse a imaginar que um dia Fernando Collor de Mello iria ser preso, com certeza, naquele momento histórico, iria ser taxado de louco, né? Porque a própria Rede Globo ajudou a eleger Fernando Collor de Mello, com todos esses títulos, essas pompas e circunstâncias, né? Lá, em 1990, né? Diria que era o melhor presidente, né? Desbancou Lula, aliás, né? Desbancou Lula na, na Rede Globo, né? No último debate, nas vésperas da eleição, quando a Globo se uniu, né, ao Fernando Collor de Mello, naquela sacanagem, ah, editando, inclusive, né, o debate, fazendo parecer com que Lula fosse totalmente débil, né, e o paladino da justiça, o Marajá, fosse o grande, né, o salvador da pátria. Mas nada melhor como o tempo que passa e mostra tudo, põe todas as coisas no seu devido lugar. E hoje a gente vem aqui, como historiadora, não podia deixar passar, falar de Fernando Collor de Mello e a política no Brasil. Ele foi o primeiro presidente eleito no pós-ditadura militar, foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto, né? Depois da ditadura militar, e ele governou o Brasil durante 2 anos, 1990, 1992. Ele foi empichado. O governo dele foi marcado aí por reformas neoliberais, escândalos de corrupção, escândalo do PC Farias, né, que teve lá o seu final trágico, foi suicídio ou foi suicidado, né? A gente não sabe até hoje. Collor cai como porque comprou, né, com dinheiro público, um carro, uma esqueci qual era o nome do carro, não me lembro se era uma Brasília, não lembro. Enfim, foi o carro e o seu governo veio a pique, né? Contexto da eleição de 1989, é interessante a gente falar. Primeira eleição direta para presidente da República desde 1960. Foi uma disputa acirrada com Lula, que já tinha disputado lá outras eleições e perdido. O Collor vence a eleição com 53% dos votos válidos na época. Representou uma alternativa antissistema, como sempre, né? O antipolítico, o antissistema, salvador da pátria. Ele se mostrava como um jovem, ele era jovem naquela época, né? Conservador, prometendo combater a corrupção no Brasil. Vinha de uma carreira política
lá no estado das Alagoas. A política econômica do seu governo teve lá o Plano Collor, com congelamento de preços e salários, confisco das poupanças. Muitas pessoas vieram a praticar o suicídio porque perderam simplesmente tudo o que tinha poupado até aquele momento nas suas vidas, né? Teve bloqueio de contas, então, acima de 50 mil cruzados novos. Uma abertura econômica, ele reduziu tarifas de importação, privatizou o que pôde e o que não pôde, deu início aí ao processo de privatização que iria ser fundamental para o próximo presidente, né? Também aí eleito como um príncipe, né? O Fernando Henrique Cardoso. Tudo começou lá no governo Collor, né? Resultado do seu governo foi uma hiperinflação, recessão e desemprego que aumentou bastante. Os escândalos até o impeachment em 1992, tivemos denúncias de corrupção lideradas pelo irmão do Collor, né, o Pedro Collor, que já faleceu, envolveu aí o tesoureiro PC Farias, que também já faleceu, movimentos cara pintada, né, a juventude, cujo eu fiz parte, tenho muito orgulho disso, né, os caras pintadas, que foram às ruas pedindo aí o impeachment do presidente Collor. Teve CPI, processo de impeachment, acusação de corrupção, quebra de decoro e, finalmente, a renúncia dele, né, para não perder os seus direitos políticos, mas não adiantou nada, né, porque ele ficou inelegível. Em 1992, antes da conclusão do impeachment, ele foi cassado mesmo assim. O legado e o impacto na política brasileira do governo Collor foi uma crise bastante grande, né, na política. Primeiro presidente cassado no Brasil, avanço do neoliberalismo, o governo dele antecipou as políticas, então, que viria a ser consolidada de privatização no governo do Fernando Henrique Cardoso, e ele teve depois uma patética, né, retorno à cena política. Ele foi eleito senador nas Alagoas entre 2006 e 2022, ele exerceu esse mandato de senador até mais votado lá das Alagoas, né? Porém, na eleição de 2022, ele voltou a se candidatar, mas foi uma candidatura pífia. Ninguém deu valor e importância ao Fernando Collor de Mello e ele sucumbiu na madrugada de hoje, quando tentava ir para Brasília, segundo ele, para cumprir o mandado de prisão de Alexandre de Moraes, né? Porém, a PF fez um favor para ele, né? Prendeu ele no aeroporto das Alagoas e ele não teve nem que pagar o voo, né? Porque o Xandão, meu malvado favorito, mandou prender às 4h35 da matina. E está aí, o governo Collor foi um período, então, de transição turbulenta no Brasil, pós-ditadura, marcado por várias tentativas de reforma econômica radical, corrupção, mobilização popular, e ele, não vamos esquecer, apoiou a eleição do outro, né, do seguinte presidente que vai ser enjaulado logo, logo, se Deus quiser, né, se sobreviver lá ao hospital, porque a gente não quer a morte do Bolsonaro, a gente quer mais que ele fique muito bem de saúde, que ele se recupere e que ele viva muitos anos na cadeia, né? Então, o Fernando Collor abre hoje a chave da cadeia para o Bozo, logo mais, se Deus quiser, né? Então, a gente não vai esquecer que o Fernando Collor apoiou, como eu estava falando ainda há pouco, a candidatura do Bolsonaro em 2022, né? E aí ele
agora está abrindo a cadeia, a papuda, para o Bozo, que vai chegar lá mais adiante, no futuro, bem próximo, se Deus quiser. Não esqueça de curtir, de compartilhar. Eu estou sumida do canal, mas estou sempre aqui quando tem algo de muito importante para falar, tá bom? Não me deixa, eu não deixo vocês também. Curta, compartilha, se inscreva e vamos que vamos. Tchau. Até a próxima.